Sabesp ou Sanepar? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo aqui de análise fundamentalista. Primeiro eu vou começar comparando os fundamentos de Sanepar, Sabesp e vou inserir a Copasa só para ficar mais legal a comparação. Depois vou analisar o passado, o histórico passado da Sabesp com a Sanepar. E posteriormente, para finalizar, eu vou comparar as perspectivas futuras de Sanepar e de Sabesp. E vou aí ter todo o conteúdo necessário para se decidir quem é melhor, Sabesp ou Sanepar. Então, começando aqui com a governança, a Sabesp tem novo mercado, enquanto a Sanepar é nível 2, então nesse caso leve vantagem aqui para a Sabesp. Tag along e sócio majoritário é governo em 100% de tag along, então empate aí entre as duas. Aí para decidir na comparação de fundamentos, se eu levo essa PR4 ou essa PR11, eu vou levar em conta o PL, aí vantagem passar PR, e aí também o PVP vai dar igual no arredondamento, e no dividend yield é vantagem passar PR4. Então falando hoje, uma leve vantagem aí para essa PR4, quase igual, mas uma leve vantagem para essa PR4. Quando você for decidir entre as duas ações, uma boa forma, a forma que eu vejo na recomendação de compra é decidir pelo PL, PVP e dividend yield. Então vamos levar essa PR4 para comparação com a Sabesp e a Copasa. Então entrando aí no valuation, né, que é o valor da empresa, a gente já logo vê pelo valor intrínseco de Graham que a Sabesp está mais cara. Não que esteja cara, mas pelo PL e pelo PVP ela está menos barata, digamos, que a Sanepar e a Copasa. A Sanepar aqui com 90% de potencial de valorização pelo valor intrínseco de Graham, ela é a mais barata, coladinha aí com a Copasa, e a de Sabesp um pouco mais distante. Provavelmente pelo quesito aí de expectativa de privatização. Mas vale lembrar que isso aqui não é o que vai acontecer. Eu uso mais o valor intrínseco de Graham mais para ver se está mais barato ou não, lógico, mas não que vai acontecer esse percentual que a gente vê ali, né? Em termos de dividendo aí, dividendo extraordinário, a Copasa teve, então algo que não deve se repetir, e ela está aí com 17,46 disparada na liderança, enquanto Sanepar e Sabesp ficam aí mais ou menos próximo, 4,56 e 3,26, Sanepar na frente em termos de dividendos com a Sabesp. Vindo aí em termos de dívida, aí a Copasa é a menos endividada, a Sanepar é em segundo, e aí um pouco distante, né, a Sabesp com uma dívida maior, principalmente aqui no caso da dívida por EBIT, que é quanto tempo a empresa levaria para pagar sua dívida atual dada o seu EBIT atual, que é o lucro antes dos juros e tributos. Então, acima de 3,5 é ruim, ela está com 3,06, está aí no limite, né? E também a dívida por patrimônio líquido, 0,62, está superior aí aos concorrentes, passivo por ativo também, patrimônio por ativo também, e a liquidez corrente, outro ponto que também é importante, tinha que ser maior que 1, ela está com 1,07, bem no limite aí, embora a Sanepar também está com 1,17, mas em termos de dívida, ela ficou para trás das duas, não é preocupante na verdade, mas ela está sim mais endividada que a Sanepar e também que a Copasa. Analisando aí a eficiência da empresa, né, que são as margens, na margem EBIT, a Sanepar leva melhor com 33, enquanto a Sabesp está aí com 25. A margem bruta 60 contra 37. Na margem líquida 22 contra 6,81. Então, nesse caso, a Sanepar ganhou de lavada aqui, tanto das Copasa quanto da Sabesp. E a Sabesp ficou coladinha aí com a Copasa, ficando em terceiro lugar em termos de margem, né, eficiência. Em termos de rentabilidade de investimento, que é o ROIC, o ROI, o ROA, giro de ativos, a Sanepar de novo leva aí vantagem, então a Sanepar e a Sabesp de novo em terceiro lugar. Então ficou no ROIC 2,4 contra 11,31, o ROI 16,40 contra 5,53, no ROA 8,30 contra 2,50, giro de ativos 0,87 e 0,87 deu empate aqui, e na rentabilidade de investimento ficou, no final do ranking aqui, ficou bem vantajoso aí para Sanepar novamente. No fim a gente vai dar uma revezadinha no geralzão, tá? E aí no crescimento, para alguns a surpresa é que a Sabesp conseguiu crescer mais do que a Sanepar. E aí bem distante as duas, está lá a Copasa bem atrás. Em termos de KGR lucro, taxa de crescimento de lucros, Sabesp ganhou bem legal aqui com 30 por 30, né? E enquanto a Sanepar está com 20.
No KGR Receitas, 9,9 contra 12. A Sanepar ficou um pouquinho na frente. E no crescimento da receita, também um pouquinho na frente da Sanepar. Mas em termos de crescimento de lucro, ficou bem à frente aí a Sabesp, levando ela um pouquinho na frente em termos de crescimento. Finalizando o ranking, aqui a gente vê que a Sabesp acaba ficando em último lugar. Ela, em termos de valuation, ela é a que está mais cara, né? Em termos de dividenda, aqui disparada a Copasa, as duas Sabesp e Sanepar ficam bem próximas, uma leve vantagem para a Sanepar. E aí, em dívidas, mais endividada a Sabesp, Sanepar está bem menos endividada, ela está certa distância a Sabesp, né? Embora a melhor tenha sido a Copasa nesse quesito aí. Em termos de as margens de eficiência, aí não tem para ninguém, a Sanepar ganhou fácil, Sabesp e Copasa é meio próximos. Em termos de rentabilidade de investimento, também é vantagem da Sanepar de lavada, Sabesp e Sanepar próximas. E em crescimento, uma leve vantagem aí para a Sabesp, dado aí o seu crescimento no lucro, né? Em termos de crescimento de receita, ficou até relativamente próximo. E aí, vendo esse histórico, por que ela conseguiu ganhar no lucro, a Sabesp, na verdade, tem essa vantagem, entre aspas, de ter um crescimento maior no lucro, porque ela vem de um buraco aí, né, no passado, que foi a crise hídrica. A crise hídrica é algo muito sério. Eu trabalhei 8 anos para a Sabesp, sei o que é bem isso, eu estava lá nesse período. É terrível, a empresa para de investir, a empresa é obrigada a dar desconto para quem consome menos. É muito ruim. Então, aí acaba tendo mais interferência do governo ainda. Então, é terrível isso aqui. Foi muito ruim para a Sabesp, que se recuperou, e com isso, a diferença desse buraco para cá dá a impressão que o lucro, o crescimento é bem gigante. Lógico, vantagem para a empresa ter se recuperado, mas é um ponto aí de alerta, né? Enquanto a Sabesp, a Sanepar, teve um crescimento mais homogêneo, como a gente pode ver, né? Mas nada tira o mérito da Sabesp de ter saído daquela situação. No EBITDA a gente vê verdinho mais azul, e no EBIT é só azul. Nos dois casos aqui a gente vê que sofreu também nesse período da crise hídrica a Sabesp, mas se recuperou aí crescendo. Mais ou menos repete-se a história de uma escadinha mais constante em EBITDA ou EBIT da Sanepar. Nos dois casos ela conseguiu ser mais constante. As margens bem derrubadas aqui nesse período aqui da crise hídrica, recuperada, deu um certo queda aqui, mas é algo não recorrente, não vale a pena a gente ficar citando agora. Na Sabesp, vem da Sanepar, novamente aí, linhas menos oscilantes, né? Quando a gente vê aqui, aparece essa distância toda na margem EBIT, mas não tem problema, a margem EBIT da Sanepar, quando a gente compara aqui, está na faixa dos 32, ó, acima agora, 38, é maior do que a da Sabesp. Então, tá bem boa. E em dividendos, a Sabesp sempre foi uma boa pagadora de dividendos, mas depois da crise, ela realmente teve que fazer investimentos, então ela se endividou um pouco mais, e aí nunca mais voltou a ser a mesma pagadora de dividendos de antes, mas ainda assim é uma boa pagadora, mas não voltou àquele patamar de antes. Enquanto a Sanepar, crescendo aí constantemente, exceção 2020 por causa da pandemia e todas essas interferências, crise hídrica, teve bastante coisa negativa para a Sanepar em 2020. Mesmo assim, não caiu tanto assim, né? Aí só para comparar, eu pus aqui a Copasa para você ver que realmente 2020 foi algo não recorrente. Esse dividendo extraordinário não deve se repetir. Ela eventualmente faz pagamentos de dividendos extraordinários, mas a esse nível de valor não deve se repetir, né? Ó, totalmente fora do padrão da empresa. Analisando aí o crescimento em termos de cotação da Sabesp, Copasa e Sanepar, disparada aí a Sanepar e a Copasa também. A Sabesp ficou bem para trás nos últimos 5 anos, porque pega esse período aí ruim. Quando vê 10 anos, aí a gente vê a Sanepar novamente na frente e a Sabesp em segundo, Copasa em terceiro, em último. E vendo 2 anos com todas muito juntas aí, sendo que a Sabesp foi a que mais cresceu. E para analisar aqui o futuro da Sanepar e da Sabesp, eu classifiquei aqui em modo de cor, verde, azul, amarelo e vermelho, nessa ordem aqui. Então vamos ver aqui os itens e dar uma explicada. Eu vou tentar aqui para vocês ver se vocês entendem a minha linha de raciocínio, beleza? Então assim, reservatórios. A gente vê que os reservatórios
da Sabesp já teve um sinal de alerta, estava em 40 e tantos por cento, hoje está em 52,5%, a meta aí é 60% para ficar tranquilo, então tá já encaminhando aí para o sucesso, né? A Sanepar está em 46,86%, a situação vai melhorando muito, né? Está bem longe daqueles assustadores 29% de outubro, então há meses atrás eu fiz a análise da Sanepar, dos reservatórios, estava terrível, algo bem terrível. Quando os reservatórios estão ruins, aí o governo tende a interferir e pedir desconto para quem está consumindo menos, as pessoas têm que consumir menos de qualquer forma, todo mundo, então a empresa vende menos e dá mais desconto. É terrível para a empresa, isso causa um desinvestimento e ela vai investir apenas no necessário para não faltar água e aí vai acabar tendo dívidas, vai ser bem ruim, né? Então é um cenário muito ruim. E a gente vê que isso está melhorando na Sanepar. Vendo no risco do governo, sempre tem um risco da intervenção na Sabesp, mas por enquanto está meio que tranquilo, mas a gente põe um amarelo aí porque sempre é um sinal de cuidado. Já a Sanepar vem ocorrendo intervenções terríveis, teve a intervenção do reajuste, as últimas mais terríveis aí foi do reajuste, né, tarifário de 2020, trocou o IGPM pelo IPCA, também teve aí o reajuste de 2017 que era para cair agora em 2020, eles adiaram novamente e o mercado está com medo que isso seja adiado novamente, de novo em 2021, não cai agora. Então o mercado está precificando o pior cenário aqui e tão chateado, digamos assim, ficou o mercado que ele até esqueceu que algo extremamente terrível, que é o reservatório aí ruim da Sanepar, está melhorando. Então o mercado parece estar ignorando a melhora dos reservatórios. Então é por isso que eu já vejo aqui um primeiro pontinho legal aí para a Sanepar, tá? O preço da Sabesp, ela está um pouco mais cara porque eles estão meio que dando uma certa precificada aí na privatização, né? Mas não está mais precificado não, vai subir muito mais segundo os analistas se ela privatizar. Mas sempre tem um sim, né? E a Sanepar, ela está muito barata mesmo com a intervenção e a melhora dos reservatórios foi um alívio. Então esse alívio parece que o mercado se esqueceu, ficou tão chateado com a Agepar que esqueceu. Marco regulatório. Bom, o marco regulatório possibilita que até em 2022 a renovação por 30 anos, com algumas condições, claro, e depois disso a concorrência será aberta. Então a Sabesp vai poder concorrer em outros lugares e também outras empresas vão poder concorrer com a da Sabesp. Só que, teoricamente, essa renovação que as estatais podem fazer por 30 anos, foi vetada, mas aí já não é definitivo, parece que iam desvetar, já está um enrosco aí. Se não tiver essa renovação para as estatais, então assim que terminarem os contratos, elas vão começar a concorrer com o pessoal de fora, com as empresas de fora. Então é um certo risco, né? Porém elas vão também poder entrar em outros contratos de outros lugares, né? Então não é tão ruim assim, eu pus um ok, porque a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas o melhor cenário aqui, para ficar bem legal, seria que elas renovassem por 30 anos, assim elas têm um longo período pela frente para analisar o que fazer, enquanto elas podem concorrer em outras regiões, e aí é excelente que concorrendo em outra região, a Sanepar, por exemplo, ganhando uma estação lá, em Alagoas, o governo do Paraná não vai querer interferir, então isso aí seria ótimo, né? Então, continuando aqui nos fundamentos, a Sabesp tem conseguido crescer até mais que a Sanepar, porém uma dívida um pouco elevada, na verdade, né? Enquanto a Sanepar tem as melhores margens, a rentabilidade de investimento melhor, que é o ROI e o ROIC, tem aí também o melhor endividamento. Em termos de dividendo, a gente pode dizer que é mais ou menos similar, embora a Sanepar tenha a tendência de ser melhor, mas com todas as intervenções, esses problemas aí, a gente não pode garantir isso. Então vamos dar aí um empate. Privatização, a Sanepar não vai privatizar, enquanto a privatização da Sabesp pode ser que aconteça, esse seria o melhor cenário, mas pode ser que ela só apenas capitalize, ou seja, a empresa conseguiria capital para investir, né? Mas continuaria sendo estatal, sendo criada uma holding, o governo venderia até 49,9% de participação nessa holding, ou seja, continuaria sendo uma estatal, mas pelo menos teria um dinheiro para investir. Então, esse seria um cenário mais ou menos aí não tão bom. Agora, se privatizar, aí é o cenário maravilha aí para a Sabesp. Então, o que eu vejo aqui? As duas empresas têm bastante definições pela frente, porém, a Sanepar parece que as indefinições que venham para acontecer já estão precificadas do modo ruim. A Sabesp está meio que aqui mais para o capa. Se privatizar vai subir bastante, beleza? Isso aí não tenha dúvidas. É o que dizem os analistas, né?
Porém, a Sanepar, eles parecem que estão ignorando o reservatório, caiu por causa do reservatório, depois não recuperou, porque foi junto com essas notícias negativas aqui. Ela não vai privatizar, ou seja, não vai privatizar, parece ser consolidada, mas vai saber. Vamos supor que daqui a 5, 6 anos privatize. Eu sei que no curto e no médio não deve privatizar, mas no longo, se privatizar, é uma coisa que ninguém está contando, e aí vai ter aquele... Mesmo antes de privatizar, começar a subir o ruído que vai privatizar, já vai disparar. Então, a gente não sabe o futuro, e é legal que não tem nada precificado positivamente para a Sanepar. Tá tudo precificado pro lado ruim. Então, esse é um lado bom. Então, qual investir das duas? Não é uma recomendação de compra nem de venda, mas eu tenho exatamente as duas em carteiras. Poderia ter a Copasa também, poderia ter duas, poderia ter as três. Eu tenho a Sanepar e a Sabesp, tanto pelos cenários diferentes que elas têm, e também pela diversificação aí do setor hídrico, né? Porque sempre tem o risco da chuva. Essa foi a minha análise, que eu espero que vocês tenham gostado. Eu passei toda a visão aí da Sabesp, da Sanepar que eu tenho por longo prazo e todo histórico e de fundamentos. Até o próximo vídeo. Quando sair aí os novos resultados da Sabesp e Sanepar, com certeza eu vou analisar novamente, beleza? Então um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, se inscreve aí.